Bom, mas vamos falar agora a respeito da Constituição Brasileira, 1988, dia 5 de outubro, foi promulgada a nossa Constituição, Erivaldo Barbosa. No período 5 de outubro, os deputados estavam envolvidos com as campanhas eleitorais, mas hoje separaram um dia especial para comemorar os 30 anos da Constituição Brasileira. Então nós vamos para Brasília, vamos com Délio Rocha, que está lá no Congresso Nacional para trazer informações para nós aqui no Jornal do Piauí. Esse encontro dos parlamentares, Délio Rocha, foi o primeiro de Jair Bolsonaro, depois de presidente eleito, com seus colegas parlamentares. Boa tarde para você. Joelso Jordani, boa tarde para você, para o Elivaldo, para todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Foi uma grande festa, Joelso, em que estavam aqui as principais autoridades da República. Estava o presidente Michel Temer, o presidente do STF, Dias Toffoli, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, mas a grande estrela que hoje, Joelso, depois da Constituição, claro, foi o presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele chegou sob forte esquema de segurança pública e ele participou, fez questão de também falar no plenário da Câmara e assim como outras autoridades fizeram, o que aconteceu aqui foi que todos apontaram, destacaram a Constituição como um instrumento importante para a consolidação da nossa democracia. Vamos conferir na reportagem. O rigor na segurança já indicava a mudança na rotina do Congresso Nacional. O evento desta terça-feira serviu de teste para um novo esquema de segurança que passa a ser adotado para proteger o presidente eleito Jair Bolsonaro. E como consequência do maior rigor na segurança, a imprensa teve dificuldades para se aproximar do futuro presidente. Mesmo assim, foi possível registrar a participação de Bolsonaro na sessão comemorativa do Congresso Nacional, que também contou com a participação dos presidentes dos 3 poderes da República: Michel Temer, do Executivo, Eunício Oliveira, do Legislativo e Dias Toffoli, do Judiciário. O evento também contou com a participação de José Sarney, que presidiu o país durante a Assembleia Nacional Constituinte. E a sessão foi prestigiada por outras autoridades, mas Bolsonaro estava no centro das atenções. Ao longo da vida pública e até durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro já deu declarações que pareciam atentar contra a Constituição Federal. E depois das eleições, já foi questionada a postura do presidente eleito em relação à ordem democrática. E diante destes questionamentos, a presença de Jair Bolsonaro nessa sessão comemorativa pelos 30 anos da Constituição ganha uma importância extra. O presidente eleito procurou reafirmar aqui no Congresso Nacional o seu compromisso com a nossa Carta Maior. Na topografia existem 3 nortes: o da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Na democracia, só o norte é o da nossa Constituição. Outras autoridades também destacaram a importância da Constituição Federal para a consolidação de nossa democracia. A Constituição de 1998 é uma obra eloquente do avanço institucional, social e legislativo da civilização brasileira e bastaria, para louvá-la, nos remetermos à sua eficácia no plano da realidade. É com grande satisfação que me junto a todos nesse plenário para comemorar as 3 décadas da Constituição de 88. Comemorar é mais que celebrar, é rememorar. É em conjunto trazer o passado à memória. A promulgação da Constituição de 1988 representou, mais do que um rompimento com a ordem anterior, um compromisso como a instauração de um novo país, mais democrático, livre, justo, solidário e igualitário. Portanto, quando o presidente Ulisses Guimarães disse, muito apropriadamente, que esta é a Constituição cidadã, ele quis dizer que era uma Constituição cidadã na voz e no conteúdo, porque o conteúdo que se deu foi precisamente pela voz do povo brasileiro. Ela é crucial para a vida do país e para o seu futuro. Estabelece as regras do jogo da sociedade em relação à questão da política, em relação à questão
de governos em relação à questão da própria cidadania. Ela implantou uma nova era no Brasil, um novo momento, assegurando direitos a minorias, deveres também a muitos outros, ou seja, estabelecer um pacto social, político, econômico, ou seja, ela é a diretriz de todos nós. Nós estamos hoje festejando esses 30 anos, sabendo que nós já estamos no terceiro ciclo de governos e essa experiência faz com que a gente fique preocupado em estar construindo permanentemente a democracia. Uma das grandes preocupações naquela época dos constituintes era de não criar marola para afastar de uma vez por todas o fantasma de um retorno do poder militar. Vencemos e hoje, 30 anos depois, nós estamos vendo aqui um fato inédito. Um capitão eleito presidente da República e um general vice-presidente. Seria inversão hierárquica? Não. Vontade das urnas, vontade do povo, o que aumenta a responsabilidade de todo o povo brasileiro. No momento em que muito se discute o respeito à ordem democrática, esses políticos se manifestaram sobre a importância de Jair Bolsonaro reafirmar o compromisso do seu governo com a Constituição Federal. Sou otimista. Eu acredito que a nossa Constituição vai ser preservada, até porque é ela que garante as regras do jogo que permitiram eleger um novo presidente e permitirão que governe, sem sombra de dúvida. Ele, pela formação militar, não é? Como sobretudo aqui nesta casa, ele tem o dobro de tempo no Parlamento, no Congresso Nacional, do que na caserna. Isso é um fato muito importante para que ele dê uma nova direção para o nosso país. Ele hoje se preocupa em mostrar o compromisso que ele tem com a ordem constitucional. E no momento em que ele escolheu o Moro simboliza a Constituição brasileira. O que é importante, essa reafirmação dele, nessa data de hoje, ela tem um sentido histórico. Vamos pagar para ver. Joelson Jordani, olha, após essa sessão especial em comemoração aos 30 anos da Constituição brasileira, o clima foi de saudosismo aqui no Salão Verde da Câmara Federal. Muitos parlamentares constituintes que há muito tempo não se viam, e aí foi aquele encontro festivo para falar daquele momento, né, da Assembleia Nacional Constituinte, que é um dos mais representativos da democracia brasileira. E olha, Joel, neste momento, o deputado Heráclito Fortes, do DEM do Piauí, está recebendo em um almoço na residência dele aqui em Brasília o presidente da República, Michel Temer, e o ex-presidente José Sarney. E claro que no cardápio, além de comidas piauienses, certamente aí muitos assuntos voltando aí no tempo, falando da Constituição de 88, que é uma história muito bonita para a gente relembrar. Joelson. Então, Délio Rocha, está aí servido aí o cardápio especial, então, para Michel Temer, para o ex-presidente. É uma marca que tem sido, assim, do deputado Heráclito. Heráclito, né? ele gosta de receber. Gosta, né? Demais. Ele fez isso ao longo aí dos seus... Também ele foi deputado federal constituinte também, então ele tem tido sempre essa característica de receber políticos, lideranças importantes da República lá na sua residência em Brasília. Agora, o deputado Heráclito Fortes, inclusive, fez referência à importância histórica do momento, porque durante toda a campanha, o Jair Bolsonaro foi acusado pelos seus opositores de ser fascista, antidemocrata e tal. E, de repente, você vê o presidente que foi vítima desse tipo de ataque, né? Não é nem de acusação, mas um ataque. Verdade. E mostrar a Constituição e assumir compromisso com ela, isso é muito simbólico, não é, Délio Rocha? E aí é como disse Heráclito. Agora vamos ver como vai ser a defesa dessa Constituição, Délio. É muito simbólico, Joelson, e o presidente eleito Jair Bolsonaro precisa demonstrar isso, precisa demonstrar esse compromisso com a sociedade brasileira, e não foi à toa que ele chegou aqui na Câmara Federal com um exemplar da Constituição, e durante o momento em que ele usou a palavra na tribuna da Câmara, ele também estava ostentando um exemplar da Constituição Federal, e a gente espera para que o governo dele seja todo norteado pela Constituição, como ele mencionou hoje, que esse vai ser o norte do governo dele, Joelson.
Tá aí, Délio Rocha, obrigado pela participação. Direto de Brasília, o correspondente Délio Rocha, trazendo os detalhes da visita de Jair Bolsonaro ao Congresso para comemorar os 30 anos da Constituição brasileira. Parabéns pela reportagem, Délio, correspondente da Cidade Verde em Brasília, acompanhando os passos do presidente da República eleito, Jair Bolsonaro. Obrigado, Délio, direto da capital federal.